Vamos começar nossa live aqui. Tudo bom? Vocês me ouvem bem? Ai, eu não tô conseguindo fixar aqui agora. Deixa eu tentar aqui de novo. Aí, consegui. Tudo bom? Todo mundo? Vocês me ouvem bem, direitinho? Digam aí pra mim, por favor. Massa. Nossa querida Sheila já tá aqui. Vamos chegando. Massa, consegui fixar, né? Massa. Deixa eu só trocar aqui, porque eu tô com medo do meu celular cair. Pronto. Então o tema já tá fixado, a galera já tá entrando. Vamos lá começar, né? Porque esse Instagram só dá pra gente 1 horinha. Então eu vou chamar a Sheila. E aí a galera vai chegando mais. Opa! Isso. Já tô chamando a Sheila. Cheguei! Aê! Boa noite! Tá me escutando? Precisa botar fone? Não, né? Tá me escutando, né? Eu tô te ouvindo bem. Todo mundo ouve Sheila bem, gente? Oi, gente, boa noite. Massa. Então, né? Enquanto a gente vai... O povo vai entrando aí, a gente já vai dando início à nossa live, porque a gente só tem 1 horinha, né? E aí o Instagram, ele é bem certeiro no tempo. Se a gente não cumprir, ele vai lá e fecha a gente. Então, hoje, consegui trazer Sheila para nossa live aqui do Conselho. Que bom que você veio, né? Você sabe que, para quem não conhece Sheila, né? Quem não conhece Sheila, assim, das TOs é quase impossível, né? Não conhecer Sheila Araújo. Mas Sheila, né? Sheila Araújo é uma grande TO, um grande exemplo para a gente aí de profissional. E ela tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Porque quando a gente está lá na faculdade de TO, é ela que fala pra gente o que é brincar, é ela que diz pra gente como é que brinca, né? E isso não tinha outra pessoa para falar sobre isso que não fosse ela. E hoje o nosso tema é o brincar para a criança com deficiência em tempo de pandemia. Dia 28/5, a gente comemorou, na semana passada, né? A gente comemorou o Dia do Brincar. E acho que algumas pessoas me perguntaram, mas o brincar tem dia? Né? Eu acho que não, o brincar é todo dia, né? A gente tem que brincar todo dia com as nossas crianças. Mas eu acho importante a gente ter uma data assim para comemorar esse dia, para a gente lembrar que ele é um direito, né? Pra gente lembrar que lugar de criança é brincando. E acho que é importante marcar isso. E aí, pra trazer essa moça aqui pra live, né? Aí eu digo, bora, Sheila, vamos brincar, por favor. Vamos comemorar esse dia. E aí ela topou, então vamos falar do brincar pra criança com deficiência nesse período que tá tão complicado pra gente, né? E aí, Sheloca, se apresente aí. Então, tá bom. Dê boa noite aí a galera. Boa noite a todo mundo. Agradecer o convite, né, do CREFITO 7. Eu sou parceira desse conselho, né? Então por isso que eu, assim, a princípio eu digo não, mas depois aí eu digo sim,
né? Porque sou parceira de Mariana, que também trabalha com a infância, sou parceira das terapeutas ocupacionais que estão nesse CREFITO novo, né? Assim, novo no sentido de uma nova gestão. Então, assim, quero colaborar muito no que eu puder, né, com o Conselho. Então, é sempre uma honra falar pelo Conselho, né, que é, de fato, quem nos representa enquanto categoria, enquanto profissão, enquanto, né, perspectivas, né? E falar do brincar é sempre muito bacana, né? Porque a gente acaba brincando também, né? Quando a gente fala. E é um tema que me agrada muito, né? É um tema muito para quem trabalha com criança, é um tema que a gente não tem como correr dele, né? Porque a gente o tempo todo, enquanto a gente está com nossas sessões de criança, a gente está brincando com as crianças, só que vai falar de que brincar é esse, eu meio que separei umas coisinhas, né? Ontem pensando, né? Porque vocês sabem que eu não sei fazer nada assim, né? Sem pensar muito, né? Hoje eu vim estudar. Sei! Tá. E aí eu fui pegar os materiais que eu tenho, né? Porque eu acho que é muito importante, né? Sempre a gente estar embasado cientificamente sobre o que a gente vai falar, né? Porque tudo que a gente fala é muito importante a gente saber de que lugar é que a gente está falando, né? Eu acho que isso é fundamental. Quem não me conhece, né? Assim, Salvador é praticamente impossível, porque eu formei todas as teóricas de Salvador, né? Fui professora de todo o tempo, né, da Escola Baiana de Medicina, com muito orgulho. Espero ser professora do próximo curso de TO na UFBA, né, se Deus quiser. E é claro que a infância é o lugar que eu me aproprio muito, né, e esse brincar mais ainda, porque eu estudei isso muito no meu mestrado, né, principalmente mais no mestrado do que no doutorado. Eu estudei o jogo simbólico, que é a essência da brincadeira. Né? Assim, é um dos momentos mais importantes da brincadeira, que é o jogo simbólico, que foi o que eu estudei muito no meu mestrado. Para quem não me conhece, né, hoje em dia eu tenho um consultório, né, eu sempre atuei, né, com neuropediatria, então tem muito tempo, então eu sou formada, não vou nem dizer aqui, né, mas eu sou formada há muito tempo, por isso que eu conheço as teorias todas, né, e eu fiz um mestrado e um doutorado em educação. Tem um bocado de especialização, mas hoje eu quero falar de TO e o brincar. Que mais, Mari? Vou falar. Trabalhei muito tempo com Mariana no Instituto de Cegos. Que mais que eu fiz, meu Deus? Passei um tempinho na prefeitura. Eu nem vou falar nada, né? Porque senão o povo vai dizer que não vale, né? Que é marmelada, né? Então eu prefiro ficar calada. Então, Sheila, você já começou falando aí, né, desse brincar, né, de onde você vem, dessa importância do brincar, de que quando a gente fala de brincar, a gente brinca também, né? Fala pra gente, então, qual é o significado que o brincar tem para a terapia ocupacional? Vamos lá. A gente vai partir de dois caminhos. Primeiro de tudo, a gente vai saber o que é brincar, tá? A primeira perspectiva que a gente vai conversar é sobre o que é brincar. Não, a primeira vai ser a segunda. E a primeira é a gente falar o que é a ocupação humana, né? Quando a gente pensa no o que é da terapia ocupacional, a gente tem que pensar que o terapeuta ocupacional ele trabalha com a ocupação humana. E quando a gente pensa sobre a ocupação humana, a gente tem um documento importante que fala das 6 ocupações humanas que a gente tem mais importantes e que o TO deve ter como foco no seu atendimento. E aí a gente conhece bem, né? Os TOs todos conhecem bem, que primeiro vai ser a atividade da vida diária, né? Esse é o campo nosso, né? Da ocupação humana nosso. A gente vai falar da IVD, que é a atividade instrumental, eu sempre atrapalho, atividade instrumental, me ajudei mais, a IVD, a atividade instrumental da vida diária. Instrumental de vida diária. A gente vai falar do trabalho, né? A gente vai falar do descanso e o sono, que é uma ocupação humana. A gente vai falar da participação social, que é que faltou o 5, cadê minha pé? O lazer, né? O lazer é fundamental. E o brincar, né? Então, a gente entende o brincar como uma ocupação humana, né? Uma ocupação principalmente da infância. Então, o terapeuta ocupacional tem como um objeto de trabalho, de estudo, a ocupação humana, e quem trabalha com a infância tem que pensar no brincar dessa criança. Então, quando a gente pensa nesse brincar dessa criança, o que é que a gente vai ter que pensar? O que é brincar? A primeira pergunta é o que é brincar? Né?
Então, a gente tem que conceitualizar o que é esse brincar. E, para tanto, existe mais de 20 definições do que é brincar, né? E a gente tem um livro que é um livro clássico, que chama Homo Ludens, de Huizinga, que é um livro que eu adoro, né? E que ele fala que, assim, que só na nossa língua, só no português, que a gente divide o brincar em tantos nomes, né? Então, a gente fala em jogo, a gente fala em atividade lúdica, a gente fala em brincadeira, a gente dá vários sinônimos para esse brincar, né? Que se a gente for na língua inglesa é to play futebol, to play, né? Então, assim, é um jogar só, e a gente, na verdade, começa a dar muitos nomes para esse brincar. Contudo, o que é... A gente, por exemplo, se eu perguntar aqui, tem um bocado de gente aqui, se eu perguntar o que é brincar, cada um vai dizer uma coisa. Né? Uhum. E sem contar que o que a gente tem que estar pensando muito também é que muitas pessoas acham que o brincar é nada, né? Que o brincar só um passatempo. É um passatempo, não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma. A gente vê isso muito quando a gente trabalhava lá com os pequenininhos lá na intervenção precoce do CIP, né? Na época do meu mestrado, eu me lembro, eu não esqueço nunca disso, né? Eu perguntando para a mãe o que é brincar, é um negócio assim, e de ficar assim, né? Que eu me lembro que a menininha tinha uma boneca e faz o que? Fica lá puxando as pernas da menina, da boneca. Então, assim, não compreende que brincar é esse. Então, é muito importante a gente entender de que perspectiva teórica a gente está falando desse brincar. E aí eu escolho a minha perspectiva, cada um de nós vai escolher uma perspectiva teórica, né? Então, por exemplo, eu uso muito Piaget para entender o brincar, né? O Piaget é a base, é o meu feedback para me compreender o brincar, né? Piaget é o teórico que estudou o jogo simbólico, então tem um livro dele clássico que chama A Formação do Símbolo na Criança. Apesar de existir muitas críticas a Piaget, ele me embasa muito para eu brincar nas minhas sessões, né, com as crianças. Existem outros teóricos, a gente vai ter Vygotsky, a gente vai ter, né, vários teóricos que falam sobre o brincar. Mas o que é que eu acho que é muito importante a gente pensar nesse brincar? Por mais que a gente, numa sessão com a criança, a gente esteja brincando, né? Porque, assim, é importante também falar que o brincar ele não é específico do terapeuta ocupacional. Ele é uma ocupação humana, e como uma ocupação humana, a gente, como terapeuta ocupacional, a gente tem que ter esse olhar, né, para o brincar. Contudo, qualquer pessoa que trabalha com a infância tem que brincar com a criança, né? Porque é a ocupação da criança. Então, é o meio de comunicação que a gente tem, né? Para chegar mais fácil até essa criança, né? E de comunicação e de compreensão, né? O e de compreensão. O desenvolvimento da criança pelo brincar dela. Então, quando a gente pega uma criança para a gente avaliar, por mais que a gente tenha várias formações, né? Que aí cada um tem a sua, desde, né, os Bobat, as integrações sensoriais, né? Que a gente acaba usando muito como um recurso, né, como uma abordagem para o nosso background da terapia ocupacional. Contudo, é muito importante a gente saber como é que a gente vai lidar com esse brincar dessa a criança brincar. Então, por exemplo, eu hoje, como eu estudo muito brincar, eu estudo muito desenvolvimento infantil, eu tenho capacidade de sentar, ver uma criança brincar e vislumbrar que idade essa criança está, vislumbrar as lacunas do desenvolvimento dessa criança. Desde quando a gente recebe uma criança, a primeira coisa que a gente faz é avaliar essa criança e compreender essa criança. E para isso a gente precisa ter todo esse embasamento teórico para saber de que lugar a gente está vendo e está falando dessa criança. Né? Então isso é fundamental para a gente entender. Contudo, é muito importante a gente pensar que esse é um recurso fundamental para quem trabalha com infância. Contudo, o brincar verdadeiro é o brincar mais espontâneo. Né? Então, quando eu estou brincando com a criança de fazer o encaixe, por exemplo, esse não é um brincar espontâneo, né? É um brincar que exige uma série de coisas e acaba não sendo o brincar de verdade, que é o brincar espontâneo. E quando a gente pensa numa brincadeira de verdade, isso é o que os teóricos falam, tem que ser uma brincadeira inerente da criança, que a criança procura essa brincadeira. E a gente, de certa forma, quando a gente brinca com a criança, a gente está ensinando a criança, a gente está treinando a criança, a gente está, enfim, vocês podem usar a palavra que você quiser, mas a gente está dirigindo uma atividade, né?
Eu escuto, às vezes, a mãe falando, até agora na pandemia, a gente passou a tarde brincando, mas o brincar foi de contar número, o brincar foi de jogar dado, para ver quantos números tem. Repetir as letras. As letras, escrever na areia a letra e pedir para a criança ler a letra. O vermelho, olha o outro vermelho. Então, o tempo todo acaba que a gente fica buscando isso, né? A gente vê a família fazendo muito isso, e, na verdade, isso acaba sendo um brincar menos espontâneo, isso acaba não sendo um brincar. E aí, você me para, viu, Mari, quando você quiser parar, porque eu vou aqui, viu? Você sabe que eu tô indo, né? Eu sei, tô ligada. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, no jogo simbólico, que é a brincadeira, não vou dizer que é nobre, mas eu acho extremamente nobre, né? Mas é a brincadeira, vamos pensar assim, mais importante, adjetivo é difícil, né? Mas é uma brincadeira fundamental e o jogo simbólico é uma brincadeira que acaba que nossas crianças com deficiência, que é a especificidade que a gente vai falar, elas acabam não tendo muito esse jogo, né? Uhum. Hoje, a gente sabe, por exemplo, se a gente pensa em uma criança do TEA, a gente sabe que uma dificuldade que ela vai ter muito grande, a depender do tipo da criança, é justamente o jogo simbólico. Porque no jogo simbólico, a coisa mais importante é a gente separar significado e significante. Exatamente. Né? E isso é muito difícil para algumas crianças. Né? Hoje eu percebo que, por exemplo, cada vez é menos difícil, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Porque a criança com síndrome de Down, como a gente, desde pequenininha, a gente já está com esse olhar, a gente já está na intervenção, a gente já está falando coisas para ela, acaba, né, para a família, orientando como é que a gente vai brincar, orientando a importância desse jogo simbólico, acaba que essa criança não tem tanta defasagem, né? Ela acaba conseguindo entrar nesse jogo simbólico. Coisa que a gente não vê com algumas outras crianças, né? Então, já que você está falando aí, já entrou aí no nosso universo, né? No nosso foco aí. Fala pra gente qual é o benefício, né? Que a brincadeira traz, que ela pode proporcionar para uma criança com deficiência. Eu sei que você falou N coisas, né? Mas a gente tem um público que é muito específico, que são crianças com deficiência, né? Que é um outro contexto, se contextualiza de uma outra forma. E o que é que esse brincar proporciona? Show. Então vamos lá, estamos fazendo com a gente, mandando um beijinho aqui para mim. Veja só. Manda para mim também, gente. Bom, brincando é que a gente aprende, né? Você está aí hoje e eu estou aqui hoje porque a gente brincou. Né? A criança que não brinca é a criança que tem problema. Então, o que a gente vai querer o tempo todo é que a criança brinque. E antes de a gente pensar na deficiência, a gente tem que pensar na criança, né? Que é isso que a gente fala o tempo todo, que é uma criança que tem deficiência, e o que a gente vai fazer enquanto terapeuta ocupacional, que trabalha com a ocupação humana, com a ocupação brincadeira, com a ocupação brincar na infância, a gente vai ser o meio para que essa criança consiga brincar. Né? Então, é isso que a gente vai estar fazendo o tempo todo e orientando a família, né? Eu acho que com essa pandemia a gente aprendeu, a gente sempre soube da importância da família, sempre a gente soube que a família, a gente tem que estar de mãos dadas com a família. Eu sempre ensinei isso aos meus alunos, a gente sempre soube disso. Contudo, a gente sabe que no dia a dia, naquela agonia, acabava que a gente se passava um pouco com isso. E, contudo, a gente sabe hoje, na pandemia, o quanto que essa família tem que estar junto. Por exemplo, no teleatendimento, a gente não consegue fazer um teleatendimento se a família não estiver de junto. É a família, exatamente. Né? E aí a gente está vendo o quanto que muitas vezes a família tem... Esse dia aconteceu uma coisa interessante com uma criança minha. Uma criança que eu já tá há um tempo, uma criança com hospital. E aí, quando eu estou vendo ela... Lá a gente está no teleatendimento, cadê a mesinha? Não tem uma mesinha na casa. Né? Nossa, como que não tem? Sheila, porque estava ocupando espaço, eu tirei a mesinha da casa, né? E aí você fica pensando, essa criança é uma criança que você precisa que tenha uma postura bacana, né? Até porque desenhar, pintar, a criança estava deitada em cima do corpo, no chão, fazendo isso. Isso é uma postura que ninguém consegue, né? Você não consegue, eu não conseguiria. Então, uma coisa mínima, né? Para uma brincadeira ficar melhor, ficar mais funcional, né? Como é que você pode conseguir fazer, às vezes, um quebra-cabeça deitada por cima? Deitada. Então, às vezes, uma postura dessa, você organiza a criança. E aí, é brincando, de fato, que a gente aprende. Então, o tempo todo, né, quando a gente trabalha com a criança, coisas mínimas. Então, a gente desce lá, joga uma bola para que ele possa pegar debaixo de um banco.
Dessa forma, a criança vai lá, engatinhando, pega a bola, quando ela vai levantar, isso é muito comum acontecer. Ela baixa a cabeça, aí ela vai começar a sentir, nossa, vou pegar a cabeça, né? Uma criança de 1 ano e meio, ela não pensa ainda, ela não tem pensamento ainda, ela tem uma inteligência que a gente chama de psicomotor, então ela baixa a cabeça e ela começa a entender que aquele banco menor, ela se levantar, baixa a cabeça e ela começa a entender esse corpo no espaço. E para aprender, ela vai repetir quantas vezes, Sheila? Ah, você lembra, né? 3.500 vezes. Para isso já, que bom, que ninguém esquece isso. Para isso gerar uma aprendizagem. Então, quanto que a gente tem que repetir para, de fato, isso gerar uma aprendizagem e ir para as estruturas cognitivas da criança para que ela possa melhorar. O que acontece muito, né, assim, uma coisa importante para a gente falar, o que acontece muito com a nossa criança é que ela acaba sendo tão dirigida o tempo todo, né? Que muitas vezes ela só sabe brincar se for dirigida, né? Uhum. A gente tem que começar a avaliar muito e pensar muito. O dirigida não sabe brincar sozinha, né? Não sabe criar uma brincadeira, não sabe imaginar uma situação, né? Muito, exatamente. E aí acaba que o brincar, e sem contar que às vezes o brincar acaba sendo repetitivo, né? Ela acaba brincando da mesma coisa, porque é o que ela aprendeu. E cada vez que a gente quer é ampliar essa brincadeira, né? Exato. Quanto mais ela amplia esse repertório de brincadeira, mais ela aprende sobre o mundo. E é isso que a gente... E a gente quer isso, né? Que a gente quer o tempo todo. Agora, é claro que tem crianças, né? Por exemplo, não sei se Camila está aí para poder ajudar, mas tem crianças, né, com múltipla deficiência. Essas crianças, muitas vezes, vão precisar de fato de usar o corpo da gente. Exatamente. Né, para que possa brincar melhor. Aí, vão precisar de um mediador, né, de fato, né? Para pega, para postura, para o controle cervical. Exatamente. Para pegar no brinquedo, às vezes a gente vai ter que ir junto com a criança para brincar. Ah, Sheila, então você está dirigindo a brincadeira o tempo todo. Mas a gente pode dar opções, a gente pode mostrar para a criança. Você quer brincar de Frida ou você quer brincar com a bola? Cadê? Com a bola. Né? De que é que você pode brincar? Com o olhar da criança a gente pode ver isso. Né? E aí, de certa forma, a gente pode proporcionar que ela mostre para a gente do que ela quer brincar. Por mais que ela precisa usar o corpo da gente para ela poder... Estou vendo Verena chegando aí agora. Verena pode até depois ajudar um pouco a gente, né? Que a gente está falando das crianças com múltipla deficiência, Verena. Então, vão falando aí, gente. Vai comentando aí. O quanto que a gente está podendo ajudar a criança. Então, muitas de nossas crianças vão precisar disso. Né? Certamente vai precisar disso. Aí eu já pensei em outra coisa aqui, eu não sei se você vai me perguntar, mas aí eu já fiquei pensando nesse brinquedo. A gente fala depois do brinquedo. Mas eu pensei... Não, o que eu tava pensando aqui, assim, tudo bem, né? A gente, eu acho que todo mundo, a gente, consenso, né, que o brincar, ele é importante por essas N coisas. Mas e aí nesse período de pandemia, né? Como é que a gente fala para essa família sobre o brincar, porque no dia a dia a gente tá ali no tete a tete com as famílias, né? Vendo toda semana, a gente vai orientando e tal. E aí ela, às vezes até perguntam, mas só faz brincar, né? Não é se vocês só vão brincar, né? E aí a gente explica exatamente isso que você disse, né? A importância sobre esse brincar. Não é um brincar vazio, não é um brincar sem objetivos, né? Inclusive a gente quer que a criança aprenda a brincar, né? Mas e aí, como é que nesse período de pandemia a gente faz, né, para proporcionar esse brincar de qualidade para essa criança que tem uma deficiência? Essa é a grande questão que a gente está vivendo no momento, né? Hoje mesmo uma mãe estava falando comigo, eu disse, Sheila, eu estou com um problema seríssimo. Porque assim, o tempo todo, o que é que a gente sempre fez até então, até antes da pandemia, né? Principalmente com criança pequena? Proibido celular. Vamos pensar numa criança de 2 aninhos. Proibido celular, proibido tablet, proibido Netflix, proibido... A gente fazia isso. E agora o que é que a gente faz? Né? Então a gente está vendo um problema difícil que a gente tem que estar resolvendo. Assim, podendo ajudar de alguma forma. Mas o que é que está acontecendo de fato? O que é que eu tenho observado? Né? Não sei se é a experiência de vocês, se alguém quiser compartilhar. Realmente isso tem acontecido. A gente tem visto, inclusive, muitas crianças com disrupção do desenvolvimento,
né? Isso. Então, a gente está vendo criança voltando a fazer xixi na roupa, que a gente, né? Criança que estava com controle. A gente tem visto criança o tempo todo só na televisão, não aceitando mais nada. A gente tem visto, hoje a mãe estava me falando, Sheila, tá demais, porque assim, se não é televisão, é o tablet, se não é o tablet, é o celular. E que tem horas que a gente está precisando trabalhar, tá fazendo coisas e acaba fazendo isso, mas só tá demais. E é um problema, né? Bom, já é o primeiro passo eles identificarem que está demais. Isso é ótimo. O problema é que a família não identifica. Às vezes, como é uma família que está o pai trabalhando, dando aula. Essa família, exatamente isso. Exatamente isso. Essa família está falando comigo hoje de manhã. O pai dá aula na faculdade, estava dando aula online. A mãe trabalha também com home office em casa. A irmã, uma jovem de 18 anos, não tem muita paciência para ficar com um menino de 6 anos. E quem é que vai ficar com esse menino? O que é que a gente faz? Eu ainda não sei muito bem, não. Sabe, Mari? Não tenho uma resposta. Uhum. Né? O que é que eu sugeri hoje? Tenho sugerido muito isso com as famílias. Tentar fazer, né, um roteiro de atividades. De atividades, né? Organizar uma rotinazinha, né? Bota lá, ainda mais esse menino que sabe ler, bota lá, escreve de 8 às 9, né? Tentar, de alguma forma, fazer isso. Uma outra questão que eu tenho sentido muito também é que, por falta de muitas atividades psicomotoras, então, muitas crianças, principalmente aquelas crianças, né, têm lacunas proprioceptivas, de sistema a gente vê o quanto está voltando estereotipias, né? A gente vê o quanto estão com flap, a gente vê a mãe já filmou o menino fazendo deveres lá com o lápis na mão. Então, assim, o que é que eu tenho sugerido? Eu tenho feito, né? Literalmente, vou falar aqui, que eu lembrei de derivando, literalmente receita de bolo, né? Então, eu tenho feito literalmente treino de atividade psicomotora. Primeiro, empurra a parede, depende da criança, e claro que eu penso assim, é exatamente, vamos dizer assim, lacunas sensoriais dela, por exemplo. Né? Isso pensando na sensorial. Então, primeiro, empurra a parede, segunda, pular de um pé só, terceiro, empurrar para o amarelinha. Tenho feito uma atividade assim, para tentar organizar essas crianças, né, de forma sensorialmente. E todo o teleatendimento, eu estava falando agora com a fome, todo o teleatendimento que eu faço, todos, sem exceção, eu começo com circuito. Faço circuito, né? E aí, é claro que, Sheila, como é que a gente faz com coisa da casa? Por exemplo, sexta-feira, eu estava fazendo a menina tem uma cama bacana, com grade, então tem uma parede, uma prateleira em cima. A gente está cada dia conhecendo mais a casa das crianças, né? Coisa Gente, antigamente, há, sei lá, 7 anos atrás, 5 anos atrás, eu ia na casa das crianças. Agora, com essa demanda assim, a gente não vai mais na casa das crianças. Exatamente. Então, assim, a pandemia também está ensinando coisas a gente. A gente está voltando a pensar em TO, de fato. A gente está pensando em coisas que a gente não fazia mais. Né? Exatamente. Criança. E eu ia antes fazer parte da minha avaliação. Eu ia na casa das crianças. Então, agora eu estou conhecendo, né, pelo teleatendimento. E aí essa criança era uma cama, e enfim, tinha um cara de prateleira e foi massa. Então ela teve que subir na cama, buscar o negócio em cima, depois ela pulou da cama. E com isso eu consegui fazer um circuitozinho com a criança com coisas da casa dela, né? Então isso é uma coisa bacana para cada vez mais pensar, né? Que a gente tem que usar esse recurso de fato, porque é o que a gente tem, né? E é o que a gente tem para hoje e não sei mais quanto tempo a gente vai ter. Então, coisas bestas. Então, eu peço para botar cinto no chão para a gente pular o obstáculo no cinto. Eu peço para a gente amarrar elástico nas cadeiras para a gente pular. Então, coisas assim, com coisas da casa. Assim, a gente está aprendendo a repensar, né, os nossos contextos de atendimento, né, os nossos settings de trabalho. Porque é a sensação que eu tenho exatamente a que você tem também, né? A gente está entrando mais na casa das crianças, a gente está podendo perceber mais como é que elas vivem de fato, né? Porque estar no consultório ou atendendo em consultório com essas famílias restringe um pouco a gente, né? Isso, a gente fica muito indo na que a família diz, não que a família não diga a verdade, não é isso, né? Mas a gente vendo em loco é melhor. Né? A gente pode dar orientações mais precisas. Isso que a gente fazia, Mari, né? Aí essa coisa da família, na verdade, a gente sabe que a família é a nossa grande parceira em tudo, né? Em tudo. É a família,
é a pessoa mais importante dos atendimentos, sem sombra de dúvida. E acaba que a gente sim está fazendo isso, a gente, na dinâmica do dia a dia, um paciente sai, outro entra, correria. Nessa correria a gente acaba se perdendo com isso. E, de fato, a gente precisa voltar a estar na casa das crianças, né? Porque é a mínima que a gente ajuda, né? Então, por exemplo, essa criança não tinha mais uma cadeirinha, porque a mãe estava ocupando muito espaço, aqui tinha que... Sabe, uma coisa mínima que a gente pode fazer. Uma coisa que eu tô, assim, gostando que tá acontecendo é que eu tô podendo falar muito mais sobre rotina, né? Sobre a importância, como você disse, de organizar horário, de organizar uma rotina, né? De fazer essa família entender o quanto isso é importante até para a constituição desse sujeito, né? Que a gente tanto fala nas terapias, mas podendo estar junto com elas, né? Assim, entrando pelos teleatendimentos nas casas delas, a gente está conseguindo falar mais sobre rotina e eu tô vendo algumas coisas, alguns retornos bem importantes de família dizendo assim, agora eu entendo porque você dizia tanto, perguntava tanto da rotina, né? Que horas ele brinca, que horas ele come, que horas ele não sei o quê, porque eu estou sentindo falta disso agora, né? Nesse momento que tá todo mundo em casa, trabalho em casa e uma correria danada. E aí, Mari, coisas, né, assim, a gente, né, quando a gente pensa o brincar enquanto uma ocupação humana, né, o quanto que forrar uma cama pode ser uma grande brincadeira para a criança. Exatamente. Né? Às vezes ela não é permitido, porque ninguém tem que sair correndo, porque tem escola, essas coisas todas que a gente sabe, né, e acaba que sempre alguém faz pela criança, o quanto que isso é super bacana, né, e o quanto que isso organiza a criança, o quanto que isso trabalha praxia da criança, o quanto que isso trabalha destreza de mão, o quanto que isso trabalha compreensão, né, de espaço, né, como é que eu puxo mais esse lençol, o quanto que isso vai dar uma independência para a criança e uma autonomia. Exatamente. Bacana. E aí eu tenho visto, né, coisas, né, por exemplo, nos meus treinamentos que eu falei que eu estou fazendo, gente, entendam, quando eu estou falando treinamento, eu estou falando no sentido de que estou fazendo um esquemazinho do que a mãe né? tem que fazer para trabalhar com a lacuna daquela determinada criança, né? Uhum. Claro, cada criança tem um diferente, né? Porque é para aquela criança que eu conheço bem, que é meu paciente, batendo na clínica e tal. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que eu tenho feito muito com as crianças e que eles estão adorando? Lavar cueca. Né? Então, pegar a cueca, né? Lavar uma cueca dentro de um chuveiro, gente. Isso é massa. Isso dá autonomia. Isso dá força de mão. E as crianças gostam de fazer o que os adultos fazem. As crianças adoram, né? E temer, né? Torcer a cueca, né? Passar uma quantidade de sabão, uma hora passa muito, né? Torcer. Tem estímulo proprioceptivo melhor, Sheila? E depois pegar essa cueca e lá, pendurar lá fora, né? Botar no secador, pegar o... Como é que chama o negócio? Para botar o... O pegador. O pegador, né? Gente, uma atividade maravilhosa. Exatamente. Maravilhosa. Né? Então, assim, eu tenho orientado muito... mas vai fazer isso? Vai! Isso é muito bacana. Isso trabalha com tudo que a gente pensa e deseja para algumas crianças, né? Exatamente. Lavar um copo, gente. Lavar um prato. Exatamente. Inserir ela na rotina da casa, né? Nas atividades da casa, né? Pegar o lixo, ajudar a pegar o lixo. Varrer uma casa. Então, assim, coisas, né? Do cotidiano de uma casa, né? Isso é AVD. Isso é atividade da né? E o quanto que isso é importante, isso é atividade instrumental da vida prática, o quanto que isso é fundamental, isso é um recurso que a gente, terapeuta ocupacional, pode ter com a criança e acaba que a gente se passa com isso. Eu acho que é uma coisa que a gente está retomando. Eu já conversei isso com a Mariana e tenho falado muito, o quanto que a pandemia me fez voltar a ser TO, né? Assim, eu estou muito mais TO, né? É que assim, né, gente, eu estou generalizando, né? Mas claro que eu sempre fui TO, eu sei ensinar TO, né? Mas o quanto que eu tenho olhado mais para essa ocupação humana enquanto o necessário para essa criança. Mais do que lá no consultório, que a gente vai, e acaba sem pensar muito nessas coisas do dia a dia das famílias. Sheila,
assim, a gente acaba que, por trabalhar com a infância e por trabalhar a gente acaba que, com esse universo, a gente acaba tendo que estudar muito sobre o brincar, né? Ler sobre o brincar para a gente poder transmitir isso para as famílias que a gente acompanha, para as crianças que a gente acompanha. E aí, uma certa feita, eu ainda procurei esses dias a leitura que eu fiz. Eu li uma frase assim, dizendo que o brincar ele é democrático, né? E isso eu guardei muito para mim e eu fico repetindo isso para as famílias, sabe? O brincar é muito democrático. E assim, porque eu concordo com isso, né? Eu acho que talvez o brincar seja o primeiro contato que a criança tenha com uma ação democrática na vida, né? Porque é você aprender a brincar junto, é você aprender a dividir, né? Para as crianças com deficiência, a gente também leva esses conceitos para elas, né? Quando a gente brinca, ou estando nós e a criança, ou com os grupinhos que normalmente fazemos, né? Essa coisa do estar em grupo, né? Do coletivo. E aí eu fico pensando, foi uma das inquietações que eu tive pensando nas crianças com deficiência, assim, já que ele é uma ação democrática, né? Já que qual é a melhor, e a gente sabe que ele é a melhor forma de incluir essas crianças, né? Já que a gente falar de deficiência sem falar de inclusão é impossível, né? Infelizmente a gente ainda tem que tratar dessa forma, né? E aí eu fico pensando como é que a gente propõe a inclusão através do brincar em tempos de pandemia. Ó, Mariana, você faz as coisas que eu vou te contar. Mas, vamos lá, é um bocado de resposta, né? É um bocado de... Olha, eu tô aproveitando para ter aulas, viu, gente? Porque eu tô aqui só maquinando. Tem dia que eu ligo para ela, Sheila, você quer. Né? Então, assim, o brincar democrático. Quando eu só lembro de Adriana Balaguer quando fala isso, né? Porque a dissertação de Adriana, né? Sim, adoro a dissertação dela. É super bacana a dissertação dela, e eu só lembro dela quando a gente pensa nessa perspectiva. Mas, assim, o que é muito importante a gente falar e pensar, né? O brincar é do humano, né? Todas as crianças do mundo brincam, que eu já falei isso, né? A criança que não brinca é a criança que a gente fica cheia de pulga e que a gente tem que ajudar essa criança a brincar. Você está falando essa frase, tem uma frase que inclusive está na minha dissertação que eu adoro, que fala que a criança tira tudo do nada. Então a criança não tem o melhor brinquedo, essa é a melhor de todas. Vou anotar aqui, viu? Essa é bárbara, essa está na minha dissertação, é a primeira fase da minha dissertação. Então, de fato, então, assim, quando a gente pensa nessa coisa democrática, o que é que eu pensei de cara? Né? Eu fui por outro caminho, né? A criança de Novos Alagados vai brincar tão lindamente como a criança, né, que mora aqui no Rio Vermelho, né? Porque ela consegue brincar de tudo, né? A criançada faz um monte de coisa bacana. É por isso que eu estava falando o quanto que tudo depende do olhar, da perspectiva teórica que a gente escolhe. Então, quando eu escolho acreditar que o melhor brincar é aquele brincar que vem da criança, que ela que escolhe brincar, né? Esse brincar é do humano. Então, a criança lá que mora em Novos Alagados vai pegar o barro e vai fazer as bolinhas e vai jogar as Três Marias, né? Ou vai pegar que é bárbaro da criançada, que pega o pneu, botar aqueles gavetozinhos e sair empurrando aqueles pneus. Ou vai pegar... subir em árvore, né? Pegar as folhinhas e fazer comidinha, né? A gente sabe o quanto que a criança pode fazer isso, igual a criança que vai morar em qualquer lugar. E o brincar, ele acontece aqui e ele acontece no Japão, né? Da mesma forma, umas formas diferentes, porque tem cultura, né? Mas com a mesma necessidade da de acordo com o seu contexto social, cultural, econômico, ele acontece. Exatamente. E aí a gente vem aí a gente vem pensando, aquela coisa que eu falo ontem, o que é o melhor brinquedo? Não existe o melhor brinquedo. Eu sempre falo, qual é o melhor brinquedo para a criança? Vai depender da faixa etária, de como está a criança, de uma série de coisas, né? Contudo, por exemplo, quando a gente pensa o melhor brinquedo para uma criança de 1 ano, não é aquele brinquedo da Fisher Price maravilhoso, lindo que a gente compra, é a caixa. É a caixa! É a tampa da caixa que está rasgada. Da caixa, é enfiar um negócio lá na caixa, é puxar
O laço do presente é pegar o papel e amassar o papel e fazer barulho. Esse é o melhor brinquedo para a criança, né? E que as mães ficam loucas, né? Porque assim, Mariana, qual é o brinquedo que eu compro? Mariana, qual é o brinquedo que eu escolho? Tem que ser o mais colorido, o mais não sei o quê, o mais aquilo. Não, pode dar a caixa. Sabe que é uma coisa que eu estou fazendo muito com nossas crianças, agora no teleatendimento? Eu tenho um menininho que está no interior. Só que ele não levou brinquedo. A gente está construindo brinquedo junto. Então, ele está fazendo quebra-cabeça, né? Então, pegamos uma figura, colamos numa caixa de papel, durinha, cortamos em 4. Ele que fez um quebra-cabeça, está fazendo um jogo de memória. Coisas que a gente vai estar fazendo com as coisas que a gente tem em casa. Então, assim, é muito importante a gente pensar. E aí, pensando na brincadeira democraticamente, enquanto inclusão, eu tenho um outro porém para falar, né? Talvez nem pensando só na pandemia. Eu estava até lendo, antes de a gente começar a live, eu estava lendo uma discussão que está tendo muito grande sobre a escola das crianças com deficiência na pandemia. A gente sabe o quanto que nossas crianças estão com muita dificuldade de acompanhar as vídeos. Todas as crianças estão, né? Só que as nossas crianças com deficiência estão com mais dificuldade de acompanhar na videoconferência. A gente sabe que essas videoconferências muitas vezes não têm significado para a criança. Exatamente. Muitas crianças não estão conseguindo. E aí foi até naquele movimento da aula, a mãe estava questionando assim, mais uma vez as nossas crianças estão sendo excluídas. De fora. Né? Então, assim, quando você falou o que é o brincar nessa inclusão, eu fico pensando o tempo todo nessa inclusão maior da criança. E muitas vezes, Mari, a brincadeira inclui, mas ela também exclui. Né? Sim. Sim. Então, eu tenho muitas crianças, eu estou pensando muito numa criança que eu tenho, que ela, assim, o pai começou a observar, por exemplo, ele é um menino massa, um menino inteligente, um menino massa, só que ele tem 8 anos, ele tem síndrome de Down e ele não corre igual as crianças, ele não chuta a bola igual as crianças, só que ele quer brincar de jogar bola, né? Do jeito dele, ele adora jogar bola, né? Só que o pai começou a observar que ele chegava na escola e sentava e ficava vendo as outras crianças jogar. Então, assim, você pensa o quanto que essa criança tentou jogar várias vezes, aí neguinho fala, é café com leite, deixa só ele jogar uma vezinha, e aí ele acaba sendo excluído. Então, essa brincadeira que inclui, ela também exclui. Também exclui. Ela também exclui, né? Toda moeda é meio que dos dois lados. Então, a gente tem que ter um olhar, assim, muito atento e muito cuidadoso com essa brincadeira, né? Porque, de fato, às vezes é difícil para a criança realmente chutar e fazer igual aos outros. Entendeu? E ela acaba ficando excluída dessa brincadeira. Ana Márcia Teó também, ela acabou de fazer uma pergunta, né? Que eu acho que vai muito por esse viés também. Ela perguntou aqui, você já viu alguma situação de criança privada de brincar? Então, eu trabalho no consultório também, né? No privado, mas eu também atuo no núcleo de apoio à saúde da família, que é na atenção básica, né? Então, assim, eu já tive contato com crianças que tiveram restrição com a brincadeira, né? Ou por uma questão social, né? Por uma situação de violência do bairro, e esse brincar ele fica muito comprometido. Não que o brincar só possa acontecer do lado de fora de casa, na rua, não é isso. Mas assim, já é uma família que tem uma condição socioeconômica ruim, né? Prejudicada, e não reconhece o brincar. Não entende a potência do brincar para uma criança, né? Então, de fato, a rua, para essa criança, é o melhor lugar para ela brincar. Só que, por uma situação de violência, ela acaba sendo privada, né, desse brincar, dessa possibilidade. E, entre outras questões, crianças com deficiência, né, que estavam em casas, confinadas em casa, sem poder ter acesso ao mundo aqui fora, e que estavam também restritas ao domicílio sem poder brincar, né? Eu acho que quem vive mais nesse ambiente, nesse contexto, né, onde as situações de pobreza, né, elas são maiores e são mais alarmantes, a gente vê muito a questão da criança privada do brincar, né? E isso acontece muito nas periferias, né, nos bairros mais pobres em torno da gente. Falando para a Ana Márcia, uma das crianças que eu estudei no meu doutorado, né, que morava no Calabar, né, que aqui, né, no centro da cidade, né, mas na verdade um bairro muito
pobre, inclusive foi a primeira UPP, foi montada lá, e morava, era assim, um quarto com 4 metros quadrados, uma casa de 4, sei lá, 4 metros, exagero meio, mas sei lá, 10 metros quadrados, onde moravam 5 pessoas, e essa criança, uma menina cega, né? E aí, Mari conhece essa história, né? E o que a menina brincava de lamber o chão, né? Tinha até brinquedo na casa, tinha coisa na casa, só que o brinquedo da criança ficava todo lá em cima, porque boneca, uma criança cega, não tinha boneca, e a brincadeira... Não vai saber brincar. Né? É cega, né? Até tinha, né? Inclusive que a gente às vezes até dava, né, lá no instituto, mas a brincadeira da criança era lamber chão. Na verdade, isso virou uma estereotipia dela, né? Porque ela ficava deitada, não tinha lugar, ela não andava na época, ela ficava deitada no chão, lambendo o chão, né? Um negócio assim terrível. Então, essa criança é uma criança privada de brincar, né? Uma criança que tinha todo o potencial e ela foi privada de brincar. E muitas situações que a gente vê, viu, Ana? Eu me lembro aquele outro menininho também que eu estudei, o do Bairro da Paz, né? Que ele ficava basicamente também só num cômodo, porque a casa tinha umas janelas, né? Na verdade, as coisas abertas, botar a janela, só que não tinha a janela, né? Porque a família era muito pobre, então tinha plástico e era perigoso o menino ficar ali. Então ele ficava, né, em um lugarzinho bem aperto, pequenininho, porque ele não podia circular pela casa, e basicamente com 2 brinquedos, que era um carrinho, uma bola, e era um bairro, né? O Bairro da Paz, a gente sabe, é um bairro extremamente violento, né? E aí ele era privado da brincadeira. Da brincadeira. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, né, da atenção básica, eu busco ter um olhar muito mais atento para a brincadeira nesses territórios, né? E assim, eu trabalhei numa unidade e eu criei um projeto junto com a TO, que divide a equipe comigo, que era um grupo de crianças, né? E eu acabei esquecendo agora o nome do grupo, ó. E assim, deu muito certo na unidade, porque essas crianças iam para a unidade brincar, e isso chamava a atenção dos profissionais da unidade. O que vocês estão fazendo com essas crianças? Brincando. Mas brincar? Vocês estão trazendo a criança para o posto para brincar? Sim, a gente quer brincar com elas. E assim, o feedback que eu sempre tive dessas famílias, né? Eu e a outra TO, a Landa. O feedback que a gente sempre teve. O nome do grupo, Brincaê. Né? Então, o feedback que a gente sempre teve dessas crianças, né? E dessas famílias. As famílias eram religiosamente às sextas-feiras, de 15 em 15 no posto, né? Porque as crianças vinham para brincar. E essas famílias começaram a ver diferença, né? Diferença na postura das crianças em casa, diferença de postura das crianças na escola, nas relações. Então, assim, o brincar, ele tem que estar em todo lugar, né? Mesmo provocado pelos profissionais, mas ele tem que estar. É tão legal isso, o quanto que o TO provoca isso. Você estava falando isso, estou lembrando das meninas, né, da residência, né, Ravane e Isabel, que elas também fizeram isso lá em Pituaçu, né, no posto de Pituaçu, e Isabel também fez isso lá em Brotas. Então, assim, realmente, o quanto que o TO tem que provocar isso, né? O quanto que a gente isso, exatamente. E eu acho que a gente acaba aqui apostando em indivíduos melhores, né? Através do brincar, a criança aprende. E eu acho que ela tem a possibilidade de aprender muitas coisas. Inclusive de ser um ser humano melhor, de ser uma pessoa melhor, né? E aí eu acho que a gente precisa cada vez mais levar isso para as nossas crianças, né? Independente de ser uma criança com deficiência ou não, né? As crianças com deficiência, a gente vai pensar como é que eu posso proporcionar isso a elas, né? E aí é bacana, né? Porque a gente está nesse momento, mas pandemia, né? Mas a gente pensar nos espaços públicos. Então tem aquele projeto da UFBA, né? A criança na UFBA. Então, assim, quando que a gente imagina que a UFBA, no lugar da ciência, abre espaço? Porque o brincar é fundamental e a gente tem que ocupar esses espaços públicos, né? Exatamente. Vai voltar a ocupar esses espaços públicos, mas um dia vai acabar, né? Um dia isso aí vai acabar, e é muito bacana a gente pensar cada vez mais em estar proporcionando isso à criança, né? E de poder ocupar esses espaços, não só o espaço público da UF, mas os parques todos, né? Que até a gente já observa, a gente tem praia, né? A gente conta a praia é um lugar muito bacana, né? Exatamente. Muito bacana. E o quanto mais, hoje em dia até menos, né? Mas a gente ainda tem muita criança com deficiência que nunca foi na praia. Com né? certeza, com certeza. É um lazer barato, é um lazer que não custa dinheiro e que nunca foi. Porque às vezes a mãe não tem vergonha, às vezes a mãe acha que o menino é doente, que não pode ir na praia.
enfim, uma série de coisas que a gente sabe que tem aí que acaba... impede, né, esse acesso, exatamente. De um lugar que pode ser um lugar bacana de brincadeira, né? Eu lembro daqueles projetos lá do CIP, que a gente levava as crianças para brincar na praia, né? O dia da praia, o dia de tudo. Mas que é tão importante para essas famílias, né? E o que é bacana é que eu acho que uma das coisas que a gente, enquanto TEO, tem que fazer o tempo todo e que a gente fala, que a gente tem que fazer é empoderar essa família, mas que ela não precisa das instituições para ir na praia. Exatamente. Ela pode buscar esse brincar da criança. Isso é fundamental para qualquer criança. Eu tenho contato com famílias até hoje que falam comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, manda foto. Olha, vim pra praia, lembra lá do CIP? Mas é isso que a gente quer, né? A gente não quer que essas famílias fiquem presas a gente a vida toda. A gente quer que elas ganhem fôlego e... E aí eu queria falar outra coisa, né? A gente está pensando no brincar da criança com deficiência. Eu acho que tem outra coisa que é fundamental a gente pensar. Alguém me perguntou aqui, como é que a gente pode pensar nesse brincar da física? Eu estou falando e estou olhando aqui, né? E aí Ana Márcia já quer fazer uma pesquisa. Ana Márcia, a gente está em pandemia, viu? Tchau. Eu não estou nem vendo ela aí, ainda bem. Mas eu acho que tem uma coisa que é fundamental quando a gente pensa no brincar. Né? A gente tem que pensar que cada brincadeira tem a ver com a idade cronológica da criança. Por mais que seja uma criança com deficiência, a gente tem que pensar na idade cronológica. Então, se eu tenho um menino de 8 anos de idade e fico dando um chocalhinho, um menino, vamos pensar em uma múltipla deficiência, um menino que tem uma múltipla e ficar dando um chocalhinho de patinho para ficar apertando, isso não é bacana. Tá desproporcional, né? O que é que eu acho que um bom TO tem que fazer? E aí a Físio que está aí fazendo essa pergunta, né? Na verdade, quando a gente pensa no trabalho de crianças com deficiência, a gente pensa muito em trabalhar em equipe, né? Normalmente se trabalha Físio, TO, Fono, a gente está muito junto, né? E o quanto que a gente pode estar trocando. O Físio ensina a gente, a TO ensina o Físio. Exatamente. O quanto a gente tem que estar trocando isso, né? Mas assim... Quem foi aluno meu sabe que jamais vai poder dar um chocalhinho para um menino de 9, 10 anos de idade. Isso não vai poder. Isso é questão de prova, viu, gente? Será questão de prova. Com TO, sem sombra de dúvida, é aquele que pega um menino com 10 anos de idade, com múltipla deficiência, e sabe dar um brincar, uma atividade, o nome que for dado, próprio para aquela criança. De acordo com aquela criança. E com o potencial que ele possa fazer. Porque também eu não vou querer... outra coisa que a gente tem que pensar, gente, é na habilidade de cada criança, né? Você não vai querer nunca que uma criança... Traz a criança, né? Faça uma atividade para coordenação motora fina, por exemplo. Isso é muito difícil, né? Mas você tem uma série de outras coisas com isso. Né? E aí eu sempre falei muito que me incomoda muito você ver... Esses dias eu vi um ex-paciente meu no Instagram, porque eu olho tudo, né? E assim, um menino, um jovem, quer dizer, um menino, né? Deve estar hoje, sei lá, tem um tempo já que ele já recebeu a alta da TEOB, mas deve ter uns 10 anos ou 11 anos. Lindo ele, uma foto cheia de vestido de pelúcia em volta. Eu fiquei extremamente incomodada, né? Uma pessoa de 11 anos com aquelas coisinhas em volta dele. Eu acho que isso não é bacana, né? Pode estar outras coisas em volta, pode, né? Outras coisas têm que ter significado, né? Sei lá, a roupa do futebol, a blusa do futebol, não sei o que, mas certamente não é o papel. O super-herói, né? Qualquer uma outra coisa, mas não aquilo que estava ali, o bichinho de pelúcia ali. Para não acontecer o que aconteceu na última live, eu vou começar a me despedir de vocês, né? Porque senão o Instagram fala assim, e tchau e beijo. Ele nem deixa a gente dar tchau, viu? Sheila, muito obrigada. Tá vendo que foi legal? Eu disse a você que ia ser massa. Fala outra. Me convenceram a fazer outra aí agora. Né? Bora, bota aí as sugestões, viu, gente? Os temas aí pra gente fazer outra. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. É sempre um prazer ter a sua companhia. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, né, comentando, as TEOs todas que mandaram beijo para vocês também. E assim, eu acho que a pandemia também trouxe uma outra coisa boa. As TEOs estão se vendo mais também, estão se falando mais, né? A gente está podendo trocar mais e a gente vai continuar nisso aí, né? Acho que o Crefito está abrindo aí as portas
e a gente tem que entrar com tudo, né? Eu acho que isso que você traz, Maria, é muito importante, né? A gente fez outro dia um fórum, né? Na verdade, surgiu a partir do pessoal da integração sensorial, mas a gente conseguiu juntar 320 terapeutas ocupacionais. Eu nem consegui entrar, fiquei arrasada. Gente do céu, a gente ficou assim, gente, não tô acreditando, né? Então, assim, foi um fórum, né? Que acabou que a gente pegou o Zoom para 100, teve que ser para 500, porque assim, lotou de gente. Então, bacana, eu acho que a pandemia está servindo exatamente para a gente se mobilizar enquanto TO, né? Pensar no coletivo de terapia ocupacional. Exatamente. Né? Tem Derivan aí, gente, que eu acho que é um cara, né, muito bacana. Que fez outro dia uma live também muito bacana, que a gente tem que começar a escutar e começar a se fortalecer mesmo, enquanto terapeuta ocupacional. Gente, a live vai ficar gravada, tá? E também vai estar no YouTube do Prefeito 7. Então, um beijo para vocês. Beijo, Sheila. Obrigada de novo. E a gente vai pensar em outro tema aí para ela voltar. Pode deixar comigo. Beijo. Tchau, foi massa. Beijo.